Fala, estudante, e aí, tudo beleza? Eduardo Miranda aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aquela situação que praticamente todo estudante chega quando está estudando para o vestibular. Ele começa a imaginar, provavelmente você está nessa mesma situação, você começa a imaginar ali que se você passar a estudar 12, 15 horas por dia, com toda certeza você vai ser aprovado no vestibular que você tanto quer. Mas será que isso é verdade? Será que você já ouviu falar na estafa mental? Ou até pior, no burnout, síndrome de burnout? Vou te explicar mais ou menos o que é isso. Apesar do nosso cérebro ser uma pequena parte do nosso corpo, mais ou menos ali de 2%, ele consome uma energia de 20% total do nosso corpo. Isso significa que quando a gente começa a estudar demais, usar muito o cérebro, inevitavelmente a gente está consumindo muita energia. Quando você consome energia demais, o nosso cérebro cria alguns mecanismos para fazer com que você pare. O primeiro deles é a estafa mental. E você vai sentir ali alguns sintomas como cansaço, desânimo sem explicação. Sabe aquela coisa que você gosta muito, de repente jogar uma partidinha de LoL, de repente você ali jogar um FIFA, de repente você está fazendo aquilo e não sente mais o mesmo prazer que você sentia antes. Provavelmente você está iniciando ali a sua estafa mental. Eu não sou psicólogo, eu indico que você procure alguma ajuda especializada para isso também. Mas se você continuar forçando ali, sabe, naquela que não, estude enquanto eles dormem, force, vai, você provavelmente vai chegar na síndrome de burnout, que daí seria a exaustão extrema. É nesse ponto que provavelmente o seu cérebro ele começa a dar apagões, você começa a ter problemas de memória, você tem mudanças de humor drástica. Então, primeira coisa a se fazer, você tem que pensar, vale realmente a pena estudar dessa forma? A gente como aluno confunde muito esforço com intensidade. Olha só, você ser esforçado não quer dizer que você tem que passar 24 horas por dia estudando. Você ser esforçado pode fazer com que você estude durante um ano inteiro, 6 horas por dia. Faz muito mais sentido. Constância e intensidade são completamente diferentes. Por que eu digo isso? Recentemente, eu comecei um desafio em que eu me dispus a fazer durante 341 dias do ano 10 minutos de atividade física. Você vai falar, 10 minutos de atividade física não é nada. Pode ser que não seja nada. Porém, isso vai colocando no meu cérebro, no meu corpo, um hábito diário. À medida que eu vou passando o tempo, hoje eu completo 100 dias, no momento que eu estou gravando isso para vocês, eu hoje já consigo fazer muito mais do que 10 minutos, só que começou com 10 minutos. Aí eu passo para 20, meia hora. Com o estudo é a mesma coisa. O estudo você tem que entender que o vestibular, a aprovação que você tanto quer, está muito mais relacionado com uma maratona do que com um crossfit. Veja, na maratona ninguém começa a correr 30 km em um único dia. De repente você começa ali correndo 2 km, depois, uma semana depois você passa para 3, 4, de repente 20. É mais importante você continuar todos os dias do que você correr 20 km num dia, no outro você se machucar, se ferir e parar de correr. Com o estudo é a mesma coisa. Vai adiantar você hoje começar a estudar 8 horas por dia. Passa uma semana inteira. Na semana que vem você não quer mais abrir o caderno? Respeita o seu limite. Começa ali com pouco. Eu durante a minha época de estudo, eu estudava ali por volta de 12 horas. Mas até alcançar isso eu levei 3 anos. Não estou dizendo que era o meu método ideal não, porque veja só, durante essas 12 horas de estudo eu não praticava atividade física, eu não me alimentava bem e isso é um outro problema. A aprovação no vestibular que você tanto quer ou no concurso que você tanto quer está muito mais relacionada a toda a situação da sua vida, todo o seu corpo. E o seu corpo é a saúde mental que você tem, é a saúde física que você tem, é o sono que você tem. Professor, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, tenho que estudar só de noite. Beleza, talvez seja um pouco mais difícil para você, mas você precisa adaptar. Adaptar pelo menos 10 minutos de atividade física, não precisa ser todos os dias não, faz dia sim, dia não. Come comidas mais leves, não precisa só comer salada, mas evita comer uma feijoada ali todos os dias. Começa aos poucos, começa ali com 2 horas, mas 2 horas com muito foco. Com muita intensidade ali naquelas 2 horas, você tá só para os estudos. Depois, passa para 3, de repente passa para 4. Aí à medida que você for vendo, cheguei em 4,5, já tô ficando cansado demais. Dá uma parada, faça pausas. E principalmente se divirta um pouco também. Eu passei por um bom tempo estudando direto.
semana após semana. E aí chegava num determinado tempo e eu cheguei a calcular isso porque aconteceu mais de uma vez, dava ali mais ou menos um mês direto. E eu simplesmente parava. E sumia do cursinho por 3 dias. Porque minha mente estava cansada. Eu precisava desestressar. Só que pensa, eu perdi 3 dias. Não seria mais viável eu estudar um pouco menos de segunda a segunda e todo final de semana ali, num domingo, assistir um joguinho, ver uma série, ver um filme. De repente a minha mente dava aquela desupilada, eu ficava melhor e não parava aqueles 3 dias. Eu não falo isso somente da questão de saúde mental, tá? A saúde mental é muito importante, mas ela não é minha área. A minha função aqui é fazer com que vocês passem no vestibular. Então, como uma estratégia de estudo, não force demais. Do mesmo jeito que o seu corpo, o seu músculo vai se machucar fazendo muito uma atividade física, o seu cérebro pode se machucar e aí você vai ter que parar por mais tempo. Isso não vai ser legal. Então, crie ali, respeite seu corpo, crie uma rotina que você consiga estudar bem, mesmo que em um tempo menor, mas faça com constância e faça saudável. Faça atividades físicas, coma bem e durma bem. Consequentemente, a sua estrada de aprovação você vai chegar no final. Beleza? Essa é a dica de hoje. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, quer alguma ajuda aí com a sua rotina, deixa um comentário aí, nos ajude compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas, para aquele seu amigo que está estudando demais, está vendo que ele não está muito bem, e cuidem-se, beleza? Aquele abraço e valeu!